Amigos do Câmara Esportiva, ao meu lado o Edson Davi Filho, o Edsinho, presidente da Associação Atlética Flamengo. Primeiramente, parabéns pela classificação, parabéns pelos jogos feitos, né? Embora esse último jogo tenha vindo com derrota, né, Edsinho? Mas foi um time reserva, o Larussa já dizia que queria já usar esse jogo para testar os jogadores. Mas como é que você faz um balanço dessa campanha? Um técnico que já está há 2 meses. O Flamengo teve uma preocupação, Edson, muito importante, trazer um preparador físico experiente para cuidar dessa garotada, o Marcelo Froeder. Tudo isso coroou um bom trabalho, né? E adiciono mais, um preparador de goleiros também que estava no profissional, que é o Duda, né? Foi Série B pelo Bragantino, Série B do Brasileiro, então acho que a gente tem uma comissão técnica muito forte. Eu acho que um campeonato desse que é tiro curto, a gente tem que ter um planejamento. E o nosso primeiro planejamento foi fazer 6 pontos nos 2 primeiros jogos, né? O Flamengo galgou isso e buscou dentro de campo esses 6 pontos. Depois nós tivemos uma reunião interna com relação à parte médica, à parte física, preparação física, fisioterapeuta, com relação ao desgaste desses garotos, né? O Flamengo fez os 2 jogos a 12h45, se não tirasse horário de verão, né? E nós tivemos 6 jogadores que jogaram 90 minutos as 2 partidas. O Flamengo acho que aproveitou essa oportunidade de já estar classificado com 2 jogos e dar uma mesclada no grupo, né? Descansar os atletas que tiveram um desgaste físico maior e dar oportunidade para aqueles outros que não vinham jogando mostrar o que podem fazer na competição. Eu acredito que o nosso professor, o Rafael, ele, depois desse jogo, ele passa a ter uma ideia melhor de grupo, com quais atletas ele pode contar para o restante da competição e quais não, né? Então, a derrota de hoje não era esperada, porque a gente sempre entra para vencer. O Flamengo estava muito bem até os 35, né? E depois dos 35 a gente praticamente trocou o time todo e foi para o terceiro time do Flamengo, né? Que a garotada tentou se esforçar um pouquinho mais, mas a gente sabe da força do Curitiba, né? O Curitiba veio com o time principal, jogou com a equipe titular, no segundo tempo colocou 2 atletas que não tinham vindo, que chegaram ontem aqui à cidade de Guarulhos, que tinham sido campeões, eram os titulares dessa equipe. Então acho que dentro do planejamento foi feito, que o primeiro era passar de fase e agora é ver até onde a gente consegue ir na competição. Agora fica a expectativa, né, Edsinho, para a segunda fase. A gente conversava, né, aonde o Flamengo vai jogar. A gente sabe que se for o Santos, não vem para cá o jogo, o Santos continua em Mogi das Cruzes. Mas se não for o Santos, tem como aí pleitear, trazer o jogo para Guarulhos para o próximo sábado? Juliana, a gente já teve uma conversa com a federação com relação a isso, com relação até para fazer um planejamento dentro da cidade, né? Foi confirmado que esse jogo será aqui no sábado, um dos 2 jogos, vai ter um jogo aqui, um na cidade de Mogi das Cruzes. A tendência da competição é sempre a segunda equipe, o segundo colocado, sair da cidade. Então o Flamengo teria que ir para Mogi das Cruzes. Só que dentro dessa conversa também com a federação já ficou definido que a equipe do Santos não vem para Guarulhos, né? Por quê? A federação me pontuou 2 aspectos. Primeiro, a gente tem um laudo de segurança, no qual a Polícia Militar ela afirma que o estádio não tem condições de receber uma equipe grande, então já é o veto que nós teríamos. E o segundo, infelizmente, o nosso estádio ele não tem condições de trazer a grande mídia para cá. Um jogo contra o Santos, hoje você vai trazer uma ESPN, você vai trazer uma Sport TV, você vai trazer provavelmente mais uma para fazer transmissão. E a gente sabe que, infelizmente, a cidade ainda não consegue dar essa infraestrutura para a grande mídia. Então a federação já falou, Santos não vem para cá. Então nós temos a possibilidade de sim, de mesmo sendo o segundo colocado nesse grupo, de permanecer na cidade. Até porque a gente tem 2 opções, ou São Caetano fica em primeiro, né? E provavelmente o União Mogi talvez em segundo, né? Ou Santos em segundo. E dentro desses grupos, desses enlaces, a única possibilidade do Flamengo é ir para Mogi, é o São Caetano perder a partida e o Santos ganhar do União Mogi, né? Daqui a pouco se passa São Caetano e União Mogi, não tem porque o União Mogi quer sede vir para Guarulhos, o Flamengo quer sede ir para Mogi, né? Então eu acho que a única forma que Guarulhos não teria um jogo no sábado com o Flamengo seria uma derrota do São Caetano e uma vitória do Santos no segundo jogo, né? O Santos ficando em primeiro lá, automaticamente a gente vai para a cidade. Agora, eu vejo que em todas as outras alternativas, a gente tem como pleitear para a federação que o Flamengo continue na cidade de Guarulhos nessa segunda fase. Para fechar com você, Edsinho, Série B,
temos aí já o início da preparação, né? Não dentro de campo, mas a preparação no que diz respeito à estrutura, técnica, comissão técnica, jogadores. Afinal de contas, temos 3 meses, né, Edinho? Como é que você faz a sua análise da Copa São Paulo? Já planeja, já tem alguns jogadores que podem fazer parte do time principal. Alguns jogadores se destacaram, dentre eles o Renato, enfim. Você teme perder esses jogadores depois da Copa São Paulo? Como é que está isso aí? A cabeça do presidente do Flamengo em relação ao time profissional? Bom, o ano passado o Paulista da 2ª Divisão começou dia 7 de abril. A gente acredita que deve ser por essa data, né? Então a gente fala numa preparação de 45 dias antes, na 2ª quinzena de fevereiro. O Flamengo já tem 8 atletas contratados, né, para a próxima competição. E com relação a aproveitar esses garotos, ano passado, 2018, nós utilizamos 7 garotos da Copa São Paulo no elenco principal, né? Dentro desses 7, 5 estão jogando Copa São Paulo esse ano. O que mostra essa força da equipe do Flamengo. Essa bagagem desses garotos que vieram para cá fez com que a equipe ficasse muito forte. Nós trouxemos outras peças, como o Renato, que é um jogador que está se destacando muito. O Renato foi capitão do Cuiabá em Copa do Brasil e Copa Verde, né? Roberto Carlos, número 8, com 4 anos de Palmeiras. Então, aproveitar essa base, pode ter certeza que faz parte dos planos. Pelo menos de 7 a 8 jogadores, isso a gente vai ter no profissional desse ano, até porque a competição ela permite, por ser um sub-23, e esses garotos da base não entrarem no limite de 25 atletas que a competição obriga. Fora o Erilan, o Ian e o Vinícius Faria, né? Que jogaram. E o Vinícius Faria alternou, né? O Erilan foi reserva do Matheus Santilo. Mas o Ian foi titular o tempo todo, né? O Ian, o Pão, né? O Vinícius Faria entrou em vários jogos. O Dedé fez parte do grupo, né? O Paulo, que é um zagueiro que acabou sendo cortado, também fez parte do grupo, né? Quem mais que a gente tem? A gente tem mais um jogador, o Rodriguinho, o volante, que foi titular ano passado no Sub-20, fez 2 partidas no profissional. Ele está no banco agora. Então aproveitar a base. Se você não tiver uma base forte, isso prejudica muito o seu profissional, né? E o Flamengo, como infelizmente a gente está na 4ª divisão, a 4ª divisão ela permite que você tenha uma idade mais abaixo, nada mais justo do que você utilizar esses garotos. Agora a gente sabe, o Flamengo passando de fase, quem sabe galgando coisas maiores na Copa São Paulo, a procura pelos atletas vai ser gigante, né? Guarulhos é a porta de entrada da Copa São Paulo no estado de São Paulo. Todas as equipes grandes entram pelo aeroporto, todos os grandes agentes, todos os olheiros estão todos aqui em Guarulhos, né? Então a gente sabe que a concorrência vai ser grande, mas todos os atletas do Flamengo que estão jogando na Copa São Paulo são atletas profissionais, têm contrato com o clube de 2 anos no mínimo, então são atletas que vão estar disponíveis para o mercado, caso o mercado assim o queira. Tá certo, Edinho, sempre um prazer conversar contigo. A gente não tinha conversado ainda esse ano no Câmera Esportiva, mas um bom 2019 para você. Esperamos, né? O ano passado ficamos na 3ª fase, num jogo até complicado lá contra o Comercial em Ribeirão Preto, mas isso são águas passadas. Esperamos aí longe na Copa São Paulo. A nossa torcida é para o dia 25 e estar lá no Pacaembu, né? Mas se não der, o mais perto possível. E que venha o acesso, né, Edinho? Essa é a expectativa. Bom 2019 para você. A gente fala tanto, né, que dia 25 é uma data longa, mas se você olhar o passado recente da Copa São Paulo, não é tão longa assim, né? A gente teve um Batatais, a gente teve um Paulista de Jundiaí que quase chegou por causa do gato, não chegou, né? Então é um sonho, mas não é um sonho absurdo, não. E mais, o dia que a gente tiver que entrar numa competição simplesmente para ser figurante, a gente prefere não participar. Tá certo, tá aí Edson Davi Filho, presidente da Associação Atlética Flamengo, conversando aqui no Câmera Esportiva.